Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 4 de setembro, quinta-feira linda que faz lá fora, o sol brilhando. E ótimo dia para você que nos acompanha, são exatamente 9h06 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Jean Araújo, do Progressistas, e vamos conversar sobre os assuntos legislativos e as ações do primeiro semestre do mandato. E você sabe que pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, vereador, já se passaram aí meio ano, 8 meses, na verdade, né? Como é que foi esse período? Foi muito agitado? Como líder do governo, o que você tem sentido? Olha, é muito bom, Cibele. Eu estou muito feliz, né? Como eu falo sempre, né? Ser vereador para mim é algo muito gratificante, muita alegria mesmo. Queria muito ser vereador, então fui eleito. Então, para mim, é uma oportunidade única. Trabalho não para, trabalho não falta também, né? O homem não para, a gente brinca sempre isso, mas estou bastante realizado e feliz, né? As demandas são muito grandes, né? Esse papel de governo, de articulação entre prefeitura e câmara também é bem interessante, né? Porque tem que saber lidar com a oposição, lidar com a base também, então assim, é bastante desafiador, mas também é gratificante, porque a gente constrói políticas públicas para a cidade. Então o que a gente faz aqui reflete para as pessoas, e isso aí é muito importante. Consegui ajudar bastante pessoas já, então isso é fundamental na área da saúde, mobilidade, infraestrutura. O vereador também é sempre muito cobrado, sempre muito pedido, mas a gente está aqui para isso mesmo, né? Para ser cobrado pela população, dar resposta para ela e estar à disposição de todos como sempre. Mas um trabalho muito bacana, um semestre bem recheado, bastante serviço e a gente está aqui à disposição de todos. Quais foram as suas maiores demandas, vereador? Olha, Cibele, sempre a saúde é um grande desafio. Demandas de vaga na Santa Casa, a pessoa na UPA querendo para a Santa Casa, né? Dificuldade de saúde. No começo do ano, muitas demandas também de capina na rua, de poda de árvore por conta das chuvas. Então, uma demanda gigantesca de capina foi muito forte no começo do ano. Depois que passaram as chuvas, melhorou bastante, a gente conseguiu dar vazão a esses pedidos também. Então, demandas mais de zeladoria urbana, né? De parque da cidade, de parquinhos de bairros para poder arrumar brinquedo. Então, pequena situação do dia a dia. Também de iluminação pública, uma demanda gigantesca que a gente tinha no começo. Também agora começou a dar vazão, que são troca de lâmpada dos bairros, demanda de pintura viária. Enfim, demandas diversas de todos os tipos, mas a principal demanda continua sendo saúde e também a questão do cuidado com as ruas, né? A capina dos bairros, asfalto, trabalho em calçada, então esses trabalhos assim, de cuidado com os bairros, né? Vereador, como líder do governo, qual que é o maior desafio? Entender a complexidade, porque são projetos bem grandes e bem complexos, e conseguir articular isso com os vereadores, lidar com a oposição, que eu vejo que você é bem atacado durante as sessões. Quais são os seus maiores desafios? Olha, Sibeli, eu acho que a articulação é um desafio importante. Também saber ouvir as críticas, porque eu penso o seguinte, que a crítica, na verdade, não é para o vereador Jean Araújo, é para o cargo de líder de governo. E como eu tenho que apresentar todos os projetos que vêm do prefeito, então é natural que a gente vai receber críticas da oposição. Isso é muito natural. Eu tento não trazer para mim a crítica. Eu entendo que é para o cargo, né? Como se fosse assim, fossem xingar a minha mãe. Eu entendo que não está xingando a minha mãe, está xingando a mãe daquele cargo específico. Mas o desafio, assim, sempre na sessão de Câmara, toda terça-feira e segunda-feira, eu tento estudar todos os projetos que eu vou apresentar, para poder pensar no que eu vou falar, não somente ler a mensagem do prefeito. Isso aí eu acho que fica muito pobre. Então, uma questão que eu faço muito é estudar os projetos passo a passo, conversar com os secretários das pastas responsáveis por aqueles projetos de lei, entender como que funciona aquela demanda, pegar a lei anterior, o que vai mudar, por que vai mudar. Então, você conhecer bem aquela pauta que você vai apresentar é muito importante. Então, eu tenho feito bastante isso, também falado com os vereadores. Às vezes, uma coisa que me incomoda, às vezes, é ter que recuar, adiar algum projeto. A gente teve que adiar um projeto ontem, do Minha Casa Minha Vida. Algumas pessoas falaram comigo, alguns vereadores. Fiquei meio relutante no começo, mas a gente tem que entender que, às vezes, tem que aprimorar alguma coisa ou outra, mas é um trabalho bacana. A gente fala com a base tranquilamente, me dou bem com todos os vereadores, a gente conversa nos corredores, bate papo, tranquilo, tem uma relação boa com todo mundo, não tenho nenhuma intriga com ninguém. A gente se dá bem na sessão de Câmara, natural que às vezes vai subir um pouquinho o tom, vai ficar um pouquinho mais bravo um ou outro, a gente esquenta porque a gente é ser humano,
mas é saber pensar o seguinte, que lá é um trabalho, né? Não é pessoal com você, não é nada contra a pessoa, mas uma questão de opiniões diferentes, né? Então, cada um pensa diferente, uma demanda, a oposição pensa de um jeito, a base pensa de um jeito. A gente sabe também que se a oposição fosse base também seria diferente, a história seria outra. Então, assim, é saber fazer política com a cidade, com as pessoas, ouvir os vereadores, o prefeito também, conversar e dizer que não é um trabalho de submissão ao prefeito, que muita gente fala assim, nossa, a gente é submisso. Não, é um diálogo. E para a gente poder construir a cidade tem que ter diálogo com as pessoas, no caso prefeito e vereadores. A gente está caminhando muito bem, tudo que a gente apresentou foi aprovado até o momento. A nossa base ela é maior, nós temos 11 vereadores de base e 2 de oposição, mas a gente está caminhando bem. Tem diálogo e a gente está indo por esse trabalho aí que eu acho que está dando certo. E a ideia é manter assim. Eu sou uma pessoa que é bastante democrática também. Eu acho que é uma coisa legal também, né? Ter líder de governo talvez seja um pouco mais incisivo. Eu procuro escutar bastante, conversar, convencer na tranquilidade, mostrar com argumentos, estudar os projetos para poder a gente dar andamento. Porque nem sempre a base concorda com tudo também. Então eu tenho que articular com a base também para poder a gente aprovar os projetos pensando na cidade, talvez propor emendas para a gente poder melhorar aquilo que o prefeito colocou. Então, assim, é um trabalho de articulação, diálogo, mas tudo com tranquilidade, com calma, com cortesia também. Temos que ser gentis e saber ouvir os colegas também, os pontos diferentes. Acho que você é a pessoa ideal para esse trabalho, viu, João? Porque eu nunca te vi perder a calma ali, nunca te vi ficar exasperado. Nossa, porque as discussões acontecem, são discussões bem fortes, né? Tem momentos ali de bastante calor, nas discussões e, por enquanto, eu não te vi, eu sempre te vejo muito equilibrado e tentando conciliar bem as duas partes. Obrigado, Sibeli. Eu acho que é a pessoa ideal. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, falar que o pastor José Benjamin Pérez Matos visitou a Câmara de Jacareí e foi homenageado pela vereadora Maria Amélia. Ele vai receber o título de cidadão jacareense. Veja na reportagem. O pastor José Pérez visitou a Câmara de Jacareí no fim de agosto. Nascido em Porto Rico, recentemente teve o seu nome aprovado em um projeto de lei para ganhar o título de cidadão jacareiense, em cerimônia que ainda será agendada. Na sua passagem pelo município, foi recebido pela vereadora Maria Amélia, autora da propositura, além de Gabriel Belém, Valmir do Parque Meia Lua e Neto Alves. Segundo a parlamentar, uma importante iniciativa do Legislativo. Bom, nós somos procurados pelo pastor aqui de Jacareí, que é conduzido pelo pastor José Benjamin Pérez, de Porto Rico. E nós, por conhecer o pastor que nos procurou, a gente acatou, né, esse pedido. E aí, como ele viria para o Brasil, nós imediatamente colocamos essa propositura para ser votada na casa. Todos os vereadores aprovaram e hoje estamos aqui para simbolicamente fazer essa entrega, porque na próxima vinda dele ao Brasil, nós pretendemos fazer essa entrega oficial. O pastor e sua esposa foram agraciados com presentes dados pela vereadora, que cumprimentou o casal e o parabenizou pelo trabalho desempenhado ao longo dos anos. Durante a entrevista que concedeu à TV Câmara Jacareí, o homenageado disse ficar contente em poder conhecer a cultura de uma cidade e afirmou estar feliz com a honraria que será entregue pelo Poder Legislativo local. E me sinto muito honrado de ser jacareiense. Ele recebeu das mãos de Maria Amélia uma placa simbólica do título de cidadania e depois fez uma oração no auditório da Câmara. Pois é, falando em Maria Amélia, vereador, você tem um projeto em relação a natimortos e eu acho que foi feito em parceria com a Maria Amélia também. Então, junto com a Maria Amélia, na verdade, foi um outro projeto sobre a fibromialgia, que a gente está vendo também sobre isso, e também dos patronos das escolas municipais, né, para que a gente possa homenagear eles com bastante carinho, né? Em relação ao natimorto, uma demanda que a gente recebeu aí, conversando com algumas pessoas da cidade, algumas mães que, infelizmente, quando elas perdem um filho, eu acho que até o 6º mês ou 3º mês, não lembro bem como que é o período correto, ele acaba sendo descartado no hospital, né, em forma de lixo hospitalar. Né, e a gente entende que isso aí não é muito digno, né? Então a gente pensa em talvez colocar para a cidade, até tem uma lei federal que já regulamenta isso, né, para que essas crianças que nasceram antes, né, que não nasceram, mas morreram nesse período de 3 a 6 meses, né, na barriga da mãe, eles possam ser sepultados, né, de repente, né,
com caixão mesmo, né? Como uma pessoa que nasceu, ela foi sepultada, né? É uma questão polêmica, né? Porque tem opiniões diferentes, mas a gente entende que é uma questão de dignidade para a pessoa, né? E as mães reclamam assim, vereadora, a gente, infelizmente, aí tem mãe que tem natimorto, né? Já presenciei casos assim na família, inclusive, né? Da mãe perder a criança na barriga e não poder ter nada depois, né? Nem conseguir enxergar, nem ver o filho, né? Mas é uma questão mais de dignidade humana, né? E também cabe à mãe, o pai, a família, se vai querer que tenha velório, se queira que tenha um sepultamento também, ela pode de repente não querer fazer, né? Então é para ser alinhado mais de dignidade humana mesmo, a pessoa poder ter um sepultamento digno, né? Até o 3º mês, 4º mês, tem que ver certinho o que a lei fala, a lei federal, para poder ter essa dignidade para a família, né? Então não ser descartado como um lixo, né? Hospitalar no caso, né? Entendi. E em relação à fibromialgia? Então, a gente tem alguns contatos com pessoas também que sofrem bastante com isso. Foi detectado... É o assunto da pauta agora, né? Fibromialgia. Exatamente, até pessoas assim, que são pessoas com deficiência, na verdade, né? Antigamente não tinha esse pensamento em que é uma deficiência, agora tem. E as pessoas que têm essa fibromialgia, elas têm que ter alguns direitos a mais. E muitas vezes, né, tem gente que acha que é frescura, que a pessoa está com uma dor ali, vai no médico, vai no hospital tomar um remédio. Na verdade, não. A pessoa tem uma doença mesmo, uma deficiência que tem que ser tratada, não tem cura, mas também elas têm alguns direitos que elas não sabem, como, por exemplo, algumas filas preferenciais em supermercado, direitos a comprar carro com desconto também, porque são pessoas com deficiência. Então, a gente quer deixar isso mais claro na cidade também. Também para aposentadoria também, tem alguns direitos a mais. Aí já é uma questão trabalhista. Então a gente quer colocar isso em pauta para as pessoas poderem respeitar as pessoas que têm essa deficiência, no caso, que muita gente não sabe que tem. E tem gente que acha que é uma frescura, mas na verdade é uma deficiência, uma doença mesmo, tem que ser tratada, não tem cura, mas tem que ter os seus direitos preservados no caso, né? Fibromialgia, eu acho que é um assunto que a gente, enquanto país, ainda precisa desenvolver muito, né? Porque dizem que o difícil é identificar, né? Chegar até a conclusão de que de fato é a fibromialgia e não outros fatores, né? Isso, porque são vários médicos que atestam isso também, igual a questão do autismo, né? Não é somente um médico que vai atestar, são vários médicos. E também a mesma coisa, a fibromialgia, para você saber que tem, ela passa por vários remédios, por vários médicos no caso. Então não é um só que dá um diagnóstico, passa por psicólogo, neurologista, enfim, vários médicos diferentes para ter o diagnóstico. Pois é. E depois eu até queria comentar sobre a Estação Evoluir, que projeto, né, vereador? Muito bom, Sibeli. É diferencial também, porque assim, nas cidades geralmente não tem. E o prefeito Celso conseguiu ter esse olhar para a cidade também, em parceria com deputados que também ajudaram a fazer essa estação. Esse local era o Colégio Santa Inês, que não existe mais, agora a Estação Evoluir, que é como se fosse uma CEPAC municipal, que vai atender mais de 400 crianças, né, para poder ter atividade lá no local, brincar, fazer questões sensoriais. Então é um espaço muito bacana para a pessoa com autismo. E a porta de entrada é pelo UBS. A pessoa vai no UBS, se cadastra e vai ser chamado de acordo com a fila de espera, né? Então um espaço muito bacana, ficou muito bonito. Também se você não conhece, olha para você conhecer que ficou muito bom. Pois é, a gente fez uma matéria lá, se você quiser saber mais sobre a Estação Evoluir, é um projeto aqui da Prefeitura que vai atender a 480 crianças com neurodivergências. São vários tipos de neurodivergências, além do autismo, e é um lugar que ficou lindo e eu tenho grandes esperanças. Quando eu fui entrevistar, fazer a matéria, vereador... É você que fez. Eu que fiz a matéria e muita gente falava assim... Nem São José tem um lugar como esse. Nenhuma outra cidade tem um lugar como esse. Então, eu acho que é um primeiro passo aí para Jacareí. Um avanço tremendo, Sibeli, né? Com certeza. Pois é, e a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal realiza no dia 11 deste mês a audiência pública destinada à apresentação do projeto de lei do Legislativo número 40 de 2025, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que institui o programa Lote Urbanizado no município, destinado à promoção do acesso à moradia digna para famílias de baixa renda e da outras providências. A audiência acontece às 18 horas e é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 digital, 12 da Claro, além do aplicativo para Android, iOS e do canal do YouTube da TV Câmara.
O vereador Neto Alves é autor da lei que estabelece o Programa de Atenção Psicológica à Comunidade Escolar de Jacareí. Confira detalhes na reportagem. A saúde mental é essencial para a qualidade de vida, influenciando diretamente o aprendizado, as relações no ambiente escolar e também o desempenho no trabalho. Saúde mental é fundamental para o dia a dia de todo mundo, né? Então, a gente manter essa preocupação com a saúde mental, tendo hábitos saudáveis para realmente a gente poder realizar as atividades diárias. Então, é tudo interligado realmente. Com o objetivo de promover o bem-estar e fortalecer a saúde mental nas escolas, o vereador Neto Alves propôs o projeto de lei que cria o Programa de Atenção Psicológica à Comunidade Escolar da Rede Municipal de Ensino. É um tema que faz parte já da minha vida, né? Eu perdi meu irmão em 2016, aí, vítima tirou a própria vida, na época, através de uma depressão silenciosa, né? Que isso aí marcou a gente para sempre. Então eu trago já esse tema comigo aí, que a gente tem que falar disso, tem que trabalhar por isso. E a comunidade escolar, como cresci, meus pais sempre ensinando, é a nossa segunda casa. Primeiro a gente está com a família e depois a gente vai para a escola. Então nada mais do que procurar ajudar desde esse início, né, na comunidade escolar. E o projeto vem para a gente tentar uma ajuda aí, em geral. Por isso que é comunidade, né? Tanto os alunos como professores, profissionais, todos que estão envolvidos ali. O projeto aprovado pela Câmara e publicado no Boletim Oficial no dia 13 de junho de 2025 tem como objetivo oferecer atendimento psicológico individual e em grupo aos membros da comunidade escolar, disponibilizar formação continuada para a gestão do estresse, da ansiedade e do esgotamento profissional e emocional, criar espaços de acolhimento nas unidades escolares de forma fixa ou itinerante, para escuta psicológica e apoio emocional. Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas, entidades especializadas e profissionais da área para ampliação do suporte oferecido. Fomentar práticas de prevenção e promoção da saúde mental, visando ao bem-estar e a melhoria do ambiente escolar. Reduzir os impactos do estresse, do sofrimento psíquico e do desgaste emocional na qualidade das relações e no desempenho educacional. A secretária municipal de Educação, Daniele Vilar, destacou a importância do projeto para toda a comunidade escolar de Jacareí. Nós recebemos com muito entusiasmo, o vereador Neto é muito parceiro e a gente conversou um pouco antes. São serviços que a gente oferece em pequena escala hoje e a gente tende a aumentar e ampliar o atendimento das crianças, dos pais e também dos professores que necessitam. Toda a comunidade escolar está envolvida nesse contexto mundial, então a gente acredita que precisa ter esse funcionamento, ter esse olhar e essa escuta, principalmente uma escuta ativa para toda a comunidade. A gente até fez um levantamento no centro de servidor, onde a gente atende todos os servidores, que nos últimos 3 meses, aproximadamente 1/3 dos atendimentos realizados lá foi direcionado à Secretaria da Saúde, da Educação, da Secretaria de Educação. Então, a gente está abrangendo toda essa demanda, a gente vê muitas dessas questões também pós-pandemia, né, da ansiedade, né, das questões também do trabalho em si, né, do dia a dia escolar, e a gente vai abrangendo tudo isso nos atendimentos que a gente oferece lá no Centro de Servidor. A atenção à saúde mental dentro das escolas representa mais do que cuidado, é investimento no futuro. Garantir o bem-estar emocional de alunos e professores fortalece a aprendizagem, melhora as relações e contribui para uma comunidade escolar mais saudável. Que os professores, principalmente, se sentem muito sobrecarregados e não valorizados. Então, o nosso papel é valorizá-los cada vez mais e a gente tem feito ações nesse sentido, né? E mostrar o quanto eles são importantes para toda a comunidade, para que haja mais respeito entre as crianças, as famílias e eles, né? Para que todos valorizem mesmo que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que todos que estamos na educação é por algo além, é pelo amor que a gente tem para a profissão e sabemos a responsabilidade que tudo isso traz. O nosso papel é esse, né? Tá sempre procurando ouvir as necessidades da população, fazer essa ponte, e a gente está vendo essa necessidade.
cidade. E agora estamos trabalhando, lutando bastante para acompanhar essa implantação, para que saia o mais rápido possível. A gente sabe que vai ser uma criação gradual, né? Porque o ideal seria um psicólogo por escola, tudo, mas assim, a gente está acompanhando aí a Secretaria de Educação, estamos também em contato aí com o Conselho Regional de Psicologia também, que eles têm alguns modelos já prontos lá, que vão poder auxiliar bastante a cidade. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aí. Pois aí, a gente está no Setembro Amarelo, é o mês de conscientização e combate à depressão. Vereador, você é pedagogo. Sim. Como é que você tem sentido os alunos em relação a essa parte psicológica, ansiedade, outros tipos de não sei se são transtornos psicológicos que estão acontecendo na comunidade, digamos assim, comunidade infantil hoje? Uhum. Sibeli, eu acho que, na verdade, sempre teve muita coisa, né? Só que a gente talvez não reparava. Né? Antigamente, talvez já tinha autismo, também já tinha fibromialgia, que as pessoas não tinham laudo. Agora você tem o laudo e tem os direitos das pessoas com deficiência. Também sempre teve bullying, só que hoje em dia a gente percebe mais claro porque as pessoas têm consciência do que acontece. Isso mudou bastante. Penso também como pedagogo que as crianças estão com uma educação um pouco diferenciada por conta das telas de celular, telas de tablet, desenho animado, televisão, então isso influencia bastante. Antigamente a gente brincava na rua, jogava bola com o pessoal, empinava pipa, fazia coisas mais práticas na rua. Agora, como as pessoas ficam mais em casa, também em condomínios, né, jogando videogame, brincando com tablet, desenho animado de YouTube, Netflix, etc e tal, então acho que mudou um pouquinho também. Penso também que a nossa alimentação também influencia na genética das crianças, né? Então, antigamente era mais saudável a nossa alimentação, hoje em dia tem muito embutido, tem bastante condimento, então isso influencia bastante. Mas as crianças estão um pouco mais difíceis também. A gente presenciou um caso semana passada numa escola do município, escola estadual, Dirceu Junqueira de Souza, no Esperança, onde teve uma agressão de alunos, né? Então, uma briga muito forte na escola. Então, você entre vê eles. Entre os alunos, até a PM foi chamada na hora, eles foram lá, ajudaram a apartar a briga também. Só que você vê assim que realmente está a flor da pele. Então, parece que o respeito foi se perdendo com o tempo. Então, aquele respeito com o professor acabou, aquela honraria. Minha mãe fala que quando era criança, quando eu chegava na sala de aula, o professor chegava, ficava todo mundo em pé, respeitava os professores, né, cantava hino nacional, etc e tal. Hoje em dia já vê assim que é mais difícil, o pessoal não quer saber mais disso, né? Então eu penso até uma reflexão para nós como sociedade, né? Como político eu vejo muito isso, que não só as crianças, mas adultos também, muitas vezes, eles só estão se importando, muitas vezes, não são todos, com o próprio umbigo. Pensando nos seus interesses, pensando naquilo que lhe é aprazível. Então a gente tem que mudar a cultura da sociedade. Eu acho que é com muito trabalho, uma educação de base, também pais mais conscientes, crianças que possam participar da sociedade. Isso aí, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vai conhecer mais sobre a equipe olímpica de altas habilidades. Voltamos já.
Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Já voltamos e vamos conferir os trabalhos realizados na 26ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho dos Condutores do Podemos comentou o seu projeto de lei que declarou de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural do Jardim Paraíso. Veja como foi. E esse trabalho é um trabalho sem fins lucrativos que começou há vários anos ali no Paraíso e cabe a nós, enquanto político, enquanto Câmara Municipal, dando toda a sustentação para que continue esse trabalho, né, aqui na nossa cidade, não só no Paraíso, mas diversas associações aqui na nossa cidade que hoje pode prestar esse trabalho para a comunidade. Quem ainda não conhece, eu convido para estar indo lá aos finais de semana, meio de semana, participar, né, praticamente quase 200 garotos, né, que vocês fazem esse trabalho, escolinha, enfim, trazendo para a ressocialização essa garotada que muitas vezes fica ocioso, né? Às vezes sai da escola, não tem nada para fazer, que é uma obrigação do município. Como o município não tem perna para chegar, né? Esses jovens voluntários fazem esse trabalho e a gente parabeniza vocês pelo brilhante trabalho que fazem aqui na nossa cidade de Jacareí. E o vereador Marcelo Dantas, do mesmo partido, também se manifestou a respeito da propositura. O parlamentar destacou a relevância da iniciativa do colega da Câmara. Confira. Fico feliz saber que hoje eu faço parte de um momento tão importante para a Associação do Jardim Paraíso. A gente sabe o esforço que vocês fazem, em especial, para tirar as nossas crianças de um estado de vulnerabilidade. Já participei várias vezes ali do campinho lá do Jardim Paraíso, onde vocês colocam naquelas crianças o desejo de estarem fazendo uma atividade esportiva. E mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Eu volto aqui para o vereador Jean Araújo. Jean, tem novidades lá para o bairro Nova Jacareí? Temos sim, Sibeli. Semana que vem, quarta-feira, iremos votar o título de utilidade pública da Associação Atlética Nova Jacareí, que é o time do bairro que faz trabalhos sociais no bairro também, faz festas de criança, com cachorro-quente, pequenas quermesses que eles fazem para a comunidade, né? Iremos votar semana que vem. E a grande vantagem dessa honraria é que eles poderão passar a receber emendas parlamentares dos vereadores e também pleitear recursos federais para a Associação de Futebol, que faz um trabalho muito importante na cidade, né, com as crianças do bairro, da região, onde jogam bola, aprendem a jogar bola com o pessoal. Também os pais gostam bastante, porque esporte é fundamental, esporte é vida, tira a criança das drogas e da rua. Então a gente vai votar semana que vem essa honraria para eles e a gente conta com todo mundo para poder prestigiar esse momento importante para o bairro e para toda a região do Esperança, a região oeste ali. O esporte sempre é uma porta de entrada, né? Sim, fundamental. Para melhoria aí de condições de vida, de saúde até mental, né? Física e mental aí de crianças e adolescentes. Vereador, você também tem um projeto sobre, não sei se é carrinho, cadeira em supermercado, cadeira elétrica em supermercados para pessoas especiais? Temos sim. A gente conversou com uma assessora, né, de um vereador, né, que acabou saindo da Câmara, né? E também essa pessoa, ela é autista. Ela tem 2 filhos autistas também. Ela veio falar com a gente o seguinte, que existem carrinhos que não são de bebê, que são para pessoas com autismo, pessoas com deficiência e também pessoas com autismo, que elas não podem, de repente, andar pelo chão normalmente, porque tem muita sensibilidade. E esse carrinho é um carrinho, a pessoa pode sentar nesse carrinho, ela fica meio que deitada e ela não tem aquele estímulo de você ter que andar pelo mercado. Ele consegue meio que isolar um pouquinho também o seu ouvido. Então a gente pretende votar também na Câmara essa lei daqui umas 3, 4 semanas, para que os mercados possam colocar esses carrinhos
para as pessoas com autismo, no caso. E a ideia é que os carrinhos sejam para mercados acima de 1.000 metros quadrados, que eles tenham pelo menos 5% dos carrinhos. Já tem cidade no Brasil que tem essa lei já, para poder prestigiar esse pessoal, né? Então são carrinhos grandes mesmo, que a pessoa pode sentar e ficar lá meio que deitado, para poder fazer a compra no mercado. Então a pessoa está levando a criança no carrinho e tá lá a criança ou a pessoa mais velha, adulta, né, sem ter que ter aqueles estímulos sensoriais que são às vezes complicados para a criança com autismo. Então um grande avanço aí, tem cidades que já tem, né, inclusive essa assessora, essa moça, ela conseguiu que no Chibata tivesse, ela mandou um e-mail para o Chibata pedindo, e eles em 3 semanas já mandaram, já colocaram os carrinhos lá e já são utilizados pela comunidade. Então assim, um avanço muito importante para a cidade, ainda mais para a comunidade, né, que tem, no caso, o TEA, o espectro autista, um avanço importante. É uma pauta que está bastante quente no momento, a gente tem que valorizar bastante isso, né? E a gente, quanto mais puder ajudar, dando benefícios para eles, dando ajuda, isso aí é fundamental, porque a pauta está aí. E a previsão é de que há 30 anos tenha um autista por pessoa, assim, um por um. Um autista, uma pessoa que não tem autismo. Então, está crescendo bastante essa comunidade, a gente tem que atender esse pessoal com bastante carinho, com uma atenção especial para que tenham seus direitos aí e possam conviver de maneira mais adequada na sociedade. Vereador, mas esse carrinho é para a pessoa adulta e para a pessoa criança? Isso, é um carrinho grande. A pessoa vai meio que ficar sentada dessa forma aqui, uma pessoa levando ela, lógico, ela não consegue andar sozinha no carrinho, né? É como se fosse um carrinho de bebê, só que é um carrinho maior para a pessoa poder sentar e ser levada. Então tem um tamanho maior. Uma pessoa adulta de um tamanho razoável consegue sentar ali e ser conduzida pelo mercado sem ter que passar, né, por situações mais constrangedoras, né, como estímulo no chão. Às vezes você pisa no chão e tem alguma dificuldade motora, também o ruído também ele isola um pouquinho, então são questões importantes. Também a gente fez uma indicação para a prefeitura sobre isso também, para que a educação possa fornecer para as crianças autistas aqueles abafadores. Porque a criança também tem aqueles estímulos sonoros e muitas vezes acaba se incomodando, acaba tendo algum surto psicótico, gritando, e já tem cidades que já fazem isso também. Então a gente pretende fazer uma indicação para o prefeito, já fizemos aí, para que ele possa doar para as crianças na área escolar municipal, quem tem autismo laudado, poder usar o abafador, né? De repente do grau 1, 2 ou 3, para poder ele conseguir participar da aula com mais tranquilidade e não ter de repente, né, algum susto, alguma questão assim que vai incomodar na aula e vai atrapalhar todo o andamento da aula, e a criança também ficar de repente, né, mal, ficar surtada, enfim, né? Falando nisso, vereador, você tem notícias de como andam as escolas municipais em relação a toda a polêmica, né, que tinha que chamar os estagiários para ajudar justamente com as crianças que têm autismo e outras crianças mais? Né, chamou-se, convocou, não, foi aberto várias vagas de estágio e tal, e acho que auxiliares também. Como é que está a situação hoje? 8 meses já, mais ou menos meio ano desde que as aulas começaram. Bom, a educação contratou diversos agentes de apoio escolar, já estão nas escolas, né? Então foram contratadas diversas pessoas, estão trabalhando. Também estagiários chegaram. Também teve agora a contratação de OSC, né, que são organizações da sociedade civil que estão administrando as escolas nessa parte de estagiário, de apoio escolar também. Então já está acontecendo esse trabalho nas escolas, né? É claro que assim, a gente não tem para todas as escolas, mas uma grande parte foi contemplada com isso. Então a gente está avançando nesse sentido aí. Foram muitas polêmicas de fato, porque realmente no passado a contratação ela não estava de maneira legal. Então tinha algumas questões que tinham que ser revistas, né? Porque não poderia contratar uma ADI para ela servir como se fosse uma acompanhante de um autista, que era feito muito isso no passado. Então essa questão dessa troca, essa adaptação para a prefeitura foi muito difícil. Só que teve que ser feita porque a maneira que estava acontecendo era uma maneira ilegal. Então, para você, de repente, conseguir andar para a legalidade, então incomoda um pouquinho. Mas eu vejo, assim, que conseguiu ter uma resposta boa. A Dana Vilar, o prefeito Celso também conseguiram caminhar bem com isso. No começo teve resistência, mas a gente está vendo que está tendo uma adaptação melhor na cidade em relação a isso. Então, são polêmicas, são difíceis, né? Porque são assuntos que são complexos, mas a gente vê que as coisas estão acontecendo. É difícil, tem desafio, porque também toda contratação exige verba, exige dinheiro, porque sem dinheiro não consegue contratar. Também a prefeitura tem um caixa que está complicado, agora começou a se reerguer novamente, porque tinha muita dívida,
mas as coisas estão acontecendo. A gente vê que já deu uma acalmada bastante e as coisas também estão melhorando nesse aspecto. Outro ponto também que foi muito questionado é a questão também dos enfermeiros nas escolas. Não sei se você ia falar sobre isso, mas é uma pauta importante também que é bom a gente pontuar aqui, que também tinha enfermeira em escola. Inclusive, minha esposa trabalha em creche também, ela trabalha com essa realidade, também como pedagogo sei realmente da importância, mas também foi-se consultado várias questões. Primeiramente, né, que o Conselho de Enfermagem, ele tinha alguns requisitos para poder ter o profissional de enfermagem na escola. E na escola, na verdade, eles não tinham todos os requisitos necessários. Então, com isso, com a pandemia, com a dengue, eles saíram de lá e foram para as UBS do município, para o SIM, para os postos de saúde. E com isso teve uma falta, o pessoal sentiu falta dos enfermeiros na creche. Só que, na verdade, uma coisa que é importante pontuar, que não existe, a gente procurou em todo o Brasil, na rede pública de ensino não encontramos nenhuma escola que tenha enfermeiro. Não tem nenhuma escola, não tem. A gente pesquisou no Brasil todo, em sites, com pessoas que trabalham nas redes municipais de educação, não existe. Somente em Jacareí tinha. Então, na verdade, agora é uma fase de adaptação. Então, até a gente montou também, né, um projeto de lei juntamente com os vereadores, também o prefeito também montou, vou apresentar daqui a algumas semanas também, para que as escolas elas tenham socorristas. E como que vai ser? Cada escola, cada creche vai ter 2 servidores que vão ter uma função gratificada de nível 2 para poderem atuar como socorristas em caso de emergência. Só que o principal protocolo que a gente pede é o seguinte: teve uma situação difícil, chame o SAMU. A gente tem que ter na escola um socorro que é aquele socorro mais imediato. A gente teve uma morte na escola, infelizmente, né? Tem um mês mais ou menos, foi uma fatalidade, porque isso não acontece geralmente, foi muito triste. A diretora também, ela agiu também, a professora agiu, mas infelizmente não conseguiu salvar a criança. A criança, segundo relatos, faleceu no caminho dentro do SAMU. Depois de uma hora que ela foi socorrida, porque o SAMU também não chegou a tempo, então teve várias questões ali, questões que têm que ser resolvidas e apuradas, né? Mas as coisas estão acontecendo, o trabalho está sendo feito e a gente pretende colocar na escola esse socorrista. Então, são pessoas da escola que vão ser socorristas, que vão receber para isso. Outra questão importante também que a gente tem que pontuar é a questão do treinamento. Conversei também com diversos enfermeiros de hospital, recebi aqui do São Francisco, do SAMU, e a gente conversou uma conversa muito séria, porque de fato, quem não tem a prática, você pode fazer o curso, o treinamento, né? Inclusive vai ter agora mais treinamentos. Já existe a lei federal, que é a Lei Lucas, que exige que as pessoas tenham esse treinamento. Agora vai ter mais no município ainda, um treinamento constante, vai ser quase que mensal, vai ser corriqueiro praticamente isso. Mas se a pessoa não tiver a prática no dia a dia, mesmo que ela veja a situação na hora, ela vai ficar meio que estática, sem saber como fazer. Ela tem que ter o conhecimento, tem que ter a parte prática. A gente está trabalhando para isso, para poder melhorar na cidade isso. Só que, de fato, tem situações que realmente fogem do nosso controle. Então a gente pretende focar em mais treinamentos para as pessoas das escolas, para que elas possam conhecer e saber o que fazer na hora, mas também focar em chamados do SAMU, de resgate, porque tem situação que é somente assim mesmo que resolve. É um assunto polêmico, um assunto difícil, tem que ser tratado com bastante carinho, mas a gente está pensando bem, está estudando com a área certinha da educação, da saúde, para ver qual que é o melhor caminho que a gente pode traçar nesse objetivo. Promete aí, hein? Promete. E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 22 de setembro, às 18 horas, audiência pública para apresentação das metas fiscais referentes ao exercício do segundo quadrimestre de 2025 aqui em Jacareí. Durante o evento, serão apresentados dados para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura Municipal referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, relacionados às receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos, assim como as relações entre o orçamento e o volume de despesas realizadas para o cumprimento das metas fiscais no período. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital, 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS e do canal do YouTube da TV. E em Jacareí, a equipe de altas habilidades com alunos entre 5 e 11 anos tem sido reconhecida em competições importantes. Confira detalhes na reportagem.
Desenvolver habilidades intelectuais é um trabalho feito em parceria escola e família. E agora, além das aulas tradicionais, Jacareí desenvolve uma rotina para as crianças de 5 a 11 anos estimularem seus talentos. E iniciamos convidando algumas crianças, vamos participar, vamos fazer aos sábados, é um trabalho voluntário. E desde então a equipe olímpica vem crescendo, a nossa ideia é que eles tenham bastante autoestima, né? A gente motivar, acolher, dar esse apoio socioemocional também, além dos desafios e de toda a parte competitiva que é aflorada para essas crianças, né? Até o momento, a equipe que participa de diversas Olimpíadas do Conhecimento conta com mais de 20 alunos da rede municipal e da rede privada. O objetivo é ajudar as crianças com altas habilidades e superdotação a trabalhar essa genialidade, mesmo os que ainda não possuem laudo. A gente viu essa oportunidade junto com as mães que queriam, junto com os professores e com as equipes escolares, porque são crianças muitas vezes incompreendidas pelos colegas, pela equipe escolar também, pelo próprio professor, porque são crianças que não se sentem desafiadas quando elas estão aprendendo, estão ensinando para a turma toda. A alfabetização, o beabá, né, como a gente fala, essas crianças já sabem ler, escrever, já sabem fazer contas muito mais difíceis. Então, elas não se sentem desafiadas. Então, conforme o interesse delas, nós preparamos mais material. Nós nos preparamos também, porque as crianças são de altas habilidades, mas nós somos pessoas normais, com um QI normal. Então, nós precisamos nos preparar para dar aula para essas crianças. Então, conforme surgem os cronogramas e o interesse para as Olimpíadas, nós trazemos Olimpíadas anteriores, referências anteriores a estas que estão chegando, sentamos, estudamos com eles e damos estratégias também para a resolução. A professora especialista no tema reforça a importância de perceber e estimular essas características. As aulas acontecem aos sábados e o acompanhamento é feito de acordo com a área de preferência. Aí o pai já começa a identificar que esta criança, e ela demonstra dentro da sala de aula regular a insatisfação por esse conteúdo que está acontecendo. E aí vem o conflito. Normalmente essa criança, ela não aceita algumas orientações da professora, ela questiona, porque aquele conhecimento está muito abaixo do que ela quer, do que o cérebro dela consegue captar ou desenvolver. Enquanto a professora precisa passar 3, 4, 5 passos de aprendizagem para uma criança regular, para eles passou 2 passos, eles já dominam e já pode ir para outro conteúdo. E esse aprendizado também tem ajudado dentro de casa. A Priscila observou que o Matheus e a Gabriela tinham altas habilidades desde cedo. E hoje, os 2 filhos participam do projeto. Mas foi em casa, com quase 3 anos de idade, que ele se descobriu fazendo matemática sozinho na cozinha da minha casa. E foi aí que a gente começou a desconfiar que era um pouco diferente. E esse projeto trouxe para ele responsabilidade, comprometimento, tirou muito da ansiedade dele, assim, de ter que fazer, de ter que saber de tudo. Então, assim, é um projeto que ele acolhe as crianças primeiro, para depois trabalhar a desenvoltura das crianças. E eles não fixam só no que eles são capazes, mas sim naquilo que eles podem ser através do conhecimento que eles têm. Nessa turma, o trabalho tem resultado em bons frutos. Alguns estudantes foram medalhados nas Olimpíadas de Literatura e na de Língua Inglesa. E a participação tem animado a galera. Eu já tinha competido em algumas outras Olimpíadas pela minha antiga escola, então foi uma coisa mais tranquila em questão de conhecer o sistema e tudo, mas eu gosto muito de participar de Olimpíada, confesso que eu sou um pouco competitiva. Tem muita gente que põe uma carga em cima e fala, mas você tem altas habilidades, então você tem que saber isso. Só que eles têm uma dificuldade de entender que não é tudo, são algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade para poder falar inglês, falar outros idiomas, mas eu tenho já uma grande dificuldade com números, com cálculo de física, química, essas coisas. Então, é altas habilidades para algumas coisas e aprendizado para outras. Eu me sinto, bem inteligente, sabe?
com o cérebro maior que o corpo. É muito legal participar das aulas desse projeto. A minha matéria favorita é matemática e ciências. Para saber como participar do projeto, os responsáveis devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação. A gente entende que essas crianças representam o nosso município, né? Então, a equipe é uma equipe olímpica mesmo, da qual a gente já tem muito orgulho e quer ter muito mais, e quer que eles representem o nosso município em todas essas Olimpíadas, em todos esses campos do conhecimento, porque são crianças que têm muito potencial. Pois é, a gente acabou falando muito de escola hoje, muito de crianças, né? Vereador, foi coincidência tudo isso, viu? A gente não chamou tudo isso porque você é pedagogo. Com certeza, Gaspar. Chegou o momento final, você pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente ainda vai conversar mais vezes. Obrigado, Sibeli. É um carinho muito grande que eu tenho por você. Já te conhecia antes da Câmara, então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. E você que nos assiste aí, queria agradecer a audiência de vocês, agradecer a confiança do nosso trabalho, agradecer às pessoas que votaram, né, dizer que eu estou à disposição de todos vocês. Vocês podem contar com esse vereador, contar com a minha amizade, contar com o meu carinho, contar com o meu trabalho. A gente está aqui para isso. O vereador existe para poder representar a população e ser esse elo, né, entre comunidade e prefeitura. Então, contem com a gente, contem comigo, contem com o nosso trabalho. Eu estou à disposição para atender as demandas de todos vocês. E a gente está aí para poder sempre ajudar a todos, né, e fazer um trabalho de excelência pela cidade, porque Jacareí merece crescer cada vez mais, e isso passa muito pelo nosso trabalho de vereador, juntamente com a prefeitura e a população. Então, estamos juntos, um abraço para vocês e para a TV Câmara, que sempre nos prestigia. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua presença aqui, vereador. Obrigado, Sibeli. Carinho. Isso aí, a gente... Lembrando você que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais, que você já sabe, que é o Instagram, YouTube e o Facebook. Uma ótima quinta-feira para você, abraços e até mais.